Subseção 3ª. Do regime de serviço. Artigo 43. O período de serviço do servidor efetivo e dos ocupantes de cargo em comissão, não especificados no artigo 44, é de 6 horas diárias, a ser prestado, preferencialmente, das 7 horas às 13 horas ou das 13 horas às 19 horas, salvo disposição em contrário. Parágrafo único. A mesa diretora fica autorizada a implantar o sistema de teletrabalho no âmbito da Assembleia Legislativa, que consiste em modalidade de trabalho a ser prestada de forma remota por servidor público e ocupante de cargo de provimento efetivo ou em comissão, por meio de utilização de recursos tecnológicos, fora das dependências físicas de seu órgão e cuja atividade, não se constituindo, por sua natureza, em trabalho externo, possa ter os seus resultados efetivamente mensuráveis, com efeitos jurídicos equiparados àqueles decorrentes da atuação presencial, nos termos do regulamento. Artigo 44. Diretores, secretários, procurador-geral, coordenadores, presidente da Comissão Permanente de Licitação, chefes de divisão e seção e servidores efetivos que percebam gratificação pelo exercício de cargo em comissão submetem-se à jornada de 8 horas diárias de serviço, a ser prestada em 2 turnos, preferencialmente, das 8 horas às 12 horas e das 14 às 18 horas. Artigo 45. Diretores, secretários, procurador-geral, coordenadores, presidente da Comissão Permanente de Licitação, chefes de divisão e seção, mediante aprovação do diretor-geral, poderão alterar o horário de serviço de seus subordinados, observado o expediente de 6 horas para servidores efetivos e comissionados, salvo as exceções previstas no artigo 44. Artigo 46. A jornada de trabalho dos servidores enquadrados nas categorias funcionais de médico e de cirurgião dentista é fixada em 4 horas diárias e, nas categorias funcionais de comunicador social e de fotógrafo, em 5 horas diárias. Artigo 47. Será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, superveniente à posse, quando comprovada a necessidade por junta médica da Assembleia Legislativa, independentemente de compensação de horário. Artigo 48. As disposições do artigo anterior são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física, exigindo-se, porém, neste caso, compensação de horário. Artigo 49. Frequência é o comparecimento obrigatório do servidor ao serviço dentro do horário fixado nesta resolução, para cabal desempenho dos deveres inerentes ao cargo ou à função, observadas a natureza e as condições do serviço. Parágrafo único. Apura-se a frequência mediante e controle eletrônico. 2. Controle mecânico. 3. Folha ou livre de ponto. 4. Qualquer outra forma determinada, quanto aos servidores cujas atividades sejam executadas externamente ou em condições materiais que impeçam o registro diário de ponto. Artigo 50. Ponto é o registro pelo qual se verificarão, diariamente, a entrada e a saída do servidor em atividade. Parágrafo 1º. Nos registros de ponto deverão ser lançados todos os elementos necessários à apuração da frequência. Parágrafo 2º. Para o registro de ponto serão usados, preferencialmente, meios eletrônicos. Parágrafo 3º. Salvo nos casos expressamente previstos nesta resolução, é vedado dispensar o servidor do registro do ponto e abonar faltas ao serviço. Parágrafo 4º. A autoridade e o servidor que, de qualquer forma, contribuam para o descumprimento do disposto no parágrafo anterior, serão obrigados a repor, aos cofres públicos, as importâncias indevidamente pagas ao servidor faltoso, sem prejuízo da ação disciplinar cabível. Parágrafo 5º. O servidor poderá ter abonadas até o limite de 3 faltas ao serviço em cada mês civil,
desde que devidamente justificadas. Parágrafo 6º. A falta abonada é considerada, para todos os efeitos, presença ao serviço. Parágrafo 7º. A dispensa da marcação do ponto, quando assim o exigir o serviço, não desobriga o servidor por ela atingido do comparecimento à Assembleia Legislativa, durante os horários de expediente, para o cumprimento de suas obrigações funcionais. Parágrafo 8º. As fraudes praticadas no registro de frequência, ou a prática de quaisquer outros atos para justificar ausências indevidas do local de trabalho, acarretarão ao seu autor, se por força das circunstâncias não houver cometimento de outra maior, a pena de irrepreensão, na primeira ocorrência. 2. Suspensão por até 30 dias, na segunda ocorrência. 3. Demissão, na terceira. Parágrafo 9º. Recebendo o autor a conivência de terceiros, a este será aplicada a mesma pena. Se o conivente for encarregado do ponto, ser-lhe aplicada, na primeira ocorrência, suspensão por até 30 dias e, na segunda, a pena de demissão. Artigo 51. Todos os servidores estão sujeitos à prova de pontualidade e frequência, exceto diretores, secretários, coordenadores, presidente da Comissão Permanente de Licitação, chefes de divisão e seção e os servidores pertencentes a categorias que por lei ou decisão judicial estejam dispensados do registro de ponto. Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica ao servidor que, necessariamente, desempenhe suas atividades em serviços externos, bem assim ao que, pela natureza de suas atribuições, quando comprovadamente no exercício delas, tenha de se deslocar da seção em que estiver lotado. Artigo 52. A falta de marcação do ponto importará na perda de vencimento ou da remuneração do dia, se prolongada por 30 dias consecutivos ou 45 intercalados, dentro do período de 365 dias, importará na perda do cargo, por abandono, na forma preconizada no artigo 42, desta resolução. Parágrafo 1º. Os atrasos ao serviço, por tempo superior a 20 minutos, em cada 3 dias consecutivos ou intercalados, no período de 30 dias, importarão a perda do vencimento ou remuneração de um dia. Parágrafo 2º. Para efeitos de perda de vencimento ou remuneração e de registro de faltas injustificadas, as ausências poderão ser computadas em horas e minutos. Artigo 53. O servidor que estiver frequentando o estabelecimento de ensino, oficial ou reconhecido, poderá marcar o ponto até meia hora depois, na entrada, ou até meia hora antes, na saída, dos horários a que estiverem sujeitos. Parágrafo 1º. Em casos especiais, atendida a conveniência do serviço, ao servidor estudante poderá ser concedido horário especial, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da Assembleia, contudo, sem prejuízo de sua carga horária semanal. Parágrafo 2º. Para se valer de quaisquer das faculdades previstas neste artigo, o servidor, semestralmente, no início das aulas, encaminhará requerimento ao diretor-geral, instruindo com o comprovante de matrícula e com o atestado do diretor do estabelecimento de ensino que estiver frequentando, passado em papel marcado com o timbre do estabelecimento e contendo o nome e filiação do servidor, data e local em que nasceu, curso e classe em que estiver matriculado, número da matrícula, horário completo de suas atividades escolares e declaração de frequência. Artigo 54. Nos dias úteis, somente por determinação expressa do presidente poderá deixar de funcionar a Assembleia Legislativa ou serem suspensos seus trabalhos.